Então, bom dia para quem está entrando agora. Meu nome é André Mazeron, sou sócio-diretor da Leverage Segurança de Informação e eu vou conduzir esse webinar de hoje com o tema de proteção de dados em laptops corporativos. Pelo que a gente pôde perceber, até pelo volume de pessoas inscritas no webinar, esse é um tema que é de interesse geral de boa parte das organizações, né? Rapidamente, um overview da Leverage para quem ainda não nos conhece. A gente é focado em segurança de informação e atua com serviços consultivos em segurança e soluções como cofre de senhas, auto-reset de senhas do Active Directory, soluções de compartilhamento seguro de arquivos, controle de logon no Windows, auditoria, entre outros. Fica o convite para vocês entrarem no nosso site, conhecerem um pouquinho mais do nosso portfólio. Junto dessa apresentação, na parte de handouts ali, vocês vão achar também um datasheet da Leverage e um datasheet específico de uma solução que a gente vai abordar hoje no final, que é a Carbonite. Aproveitar esse momento também para convidar vocês para o próximo webinar que a gente vai fazer no dia 17 de março, com o tema de proteção das senhas. O foco é no gerenciamento de acesso privilegiado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como proteger as credenciais que são mais importantes para a organização, diferença entre cofre de senhas e soluções de PAM, que é Privileged Account Management, que é o termo que o Gartner usa para definir esse perfil de solução que visa proteger, auditar, controlar quem é que tem acesso às senhas privilegiadas dentro da organização. Então, para se inscrever, o caminho mais rápido é entrar direto no nosso blog ali, né, blog.leverage.info.br. De cara lá já vai ter a chamada para o webinar, por ali vocês podem fazer a inscrição. Ou acompanhar a Leverage nas mídias sociais, e sigam a gente no Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Que por ali a gente também comunica os eventos que a gente faz. Vamos em frente, então. O que a gente vai ver hoje, tá? Uma breve discussão dos riscos associados à questão da mobilidade, isso breve mesmo, porque eu tenho certeza que todos aqui têm uma visão bem clara desse problema. Vamos ver um pouco de Full Disk Encryption no Windows e no Mac. Depois vamos falar parte de soluções de backup e recuperação, estratégias aí. No final a gente vai falar um pouquinho do Carbonite, que é uma solução que a gente entrega para resolver esses problemas que a gente mencionou antes. E vamos falar também de uma promo que a gente está lançando aí nesse começo de ano. Então, sem mais delongas, vamos lá para a parte de riscos associados à questão de mobilidade. Então, quando a gente fala de proteção de dados em laptops, a gente tem que considerar dois eventos principais, duas classes de eventos principais. A primeira é a perda de dados. Com perda de dados, a gente quer dizer qualquer evento que leve à indisponibilidade ou perda de integridade daquelas informações. Ou seja, a gente está com o nosso laptop, mas os dados, de alguma forma, foram corrompidos. Corrompidos ou perdidos, aí entra a deleção acidental, o usuário subscreveu algo que não deveria, malware, esses eventos todos. A outra classe de eventos importantes é a perda do dispositivo. Seja por esquecimento, seja por roubo, etc., nós não temos mais a posse do dispositivo. E aí essa coisa assim, pô, mas quem é que vai esquecer o laptop em algum lugar? Pô, eu conheço várias histórias aí. Aconteceu com um amigo meu, por exemplo, deixou o laptop dele dentro do bolso do assento do avião. Estava trabalhando no laptop a bordo, na hora do lanche lá, guardou o notebook ali na frente do banco, esqueceu que a máquina estava lá, desembarcou, e só depois se deu conta que estava sem o laptop. Felizmente a tripulação conseguiu localizar e ele conseguiu recuperar esse equipamento. Então, esse tipo de coisa acontece. E essa história teve final feliz, né? Tantas outras que não terminam assim. Então, o que a gente tem que considerar quando acontece um evento desse? Quando a gente passa por um evento de perda de dados, algumas coisas que a gente tem que
que ter em mente, né? Primeiro, entender o que a gente perdeu. São coisas que são importantes para a organização, é algo que é fundamental para o trabalho do usuário ou para algum processo crítico do negócio. Tem que considerar também, a gente tem cópia de segurança disso, essa cópia de segurança está atualizada e vai permitir a gente recuperar esses dados para um estado que é suficiente para atender a necessidade do negócio. Mesmo que a gente tenha cópia de segurança, dependendo do tipo de evento, essa cópia pode não ser boa o suficiente. Vamos pensar no caso de malware, por exemplo. Daqui a pouco, dependendo de qual malware infectou essa máquina, pode ser que o próprio backup dessa máquina esteja comprometido também. Então a gente tem que ter um certo cuidado na restauração, não dá para simplesmente... Bom, hoje o vírus se manifestou, mas de repente ele infectou esse computador na semana passada, eu baixo o backup de ontem e vou trazer o vírus de volta. Um outro fator que muitas vezes as organizações não consideram é o tempo e esforço envolvido na restauração dessa máquina. Quando a gente fala de laptop, dependendo do perfil do usuário, do tipo de informação que ele tem, dá um trabalho bem significativo recuperar isso. Isso custa horas de trabalho, isso custa horas da pessoa que não está podendo trabalhar enquanto o equipamento dela está sendo recuperado. E se a gente fala de equipamentos que estão vinculados a processos críticos, daqui a pouco o próprio processo de negócio da organização está impactado naquele momento. E a gente tem que dar alguma solução para esse usuário se virar enquanto a máquina dele está sendo recuperada. Né? Para o evento de perda do equipamento em si, além de todos esses itens da lista anterior, que também se aplicam nesse caso, tem outras considerações, que é, ok, a gente não está mais com esse equipamento. Quem está com esse equipamento, então? E se essa pessoa que está de posse do equipamento, seja porque é a pessoa que achou o dispositivo, seja porque é a pessoa que roubou o dispositivo, e se essa pessoa resolver vazar a informação que está lá? Né? Como é que a organização lida com o tema de impacto que isso pode ter em imagem, impactos vinculados à compliance, ou até violações de legislações? Então, a organização, normalmente, ela precisa ter uma preparação prévia para lidar com esses dois tipos de evento. Isso é um pouco que a gente vai abordar hoje aqui. A primeira forma da gente lidar com isso, nós vamos começar abordando o tema de perda do equipamento em si, é através da criptografia de disco. Não tem outra forma razoável da gente lidar com eventos de perda do equipamento, a não ser full disk encryption. E a gente vai ver as soluções nativas do Windows e do OS X, né, dos equipamentos Mac para isso. Começando pela questão do Windows, então. Aliás, antes só um rápido overview. O que a gente quer dizer por Full Disk Encryption? São soluções que vão fazer a criptografia do disco inteiro. Isso é distinto de soluções, sejam nativas ou softwares de terceiros, que fazem criptografia a nível de arquivo. Como, por exemplo, o EFS, aquela funcionalidade no Encrypted File System que é nativa do Windows, onde eu aplico criptografia em cima do arquivo. Full Disk Encryption está aplicando criptografia em cima do disco inteiro. Como a criptografia está no disco inteiro, significa que eu tenho controle contra boot não autorizado dessa máquina. Essa máquina está desligada e alguém tentar ligar essa máquina, a menos que a pessoa tenha acesso às senhas de inicialização, etc., que a gente vai ver mais à frente, essa pessoa não consegue, a princípio, iniciar o sistema operacional. E se essa pessoa tentar tirar esse HD dessa máquina, montar esse HD em outra máquina para ter acesso às informações que estão no disco, também não consegue. Aí pode ser montar o HD em outra máquina, pode ser pegar um disco, um pendrive de boot, subir uma imagem de Linux, por exemplo, e tentar montar esse HD, né, não consegue ter acesso a essa informação. Outra diferença importante quando a gente fala entre Full Disk Encryption e criptografia de arquivos é que criptografia de arquivos normalmente gera algum impacto ou transtorno para o usuário. Como a criptografia está no próprio arquivo, essa criptografia vai junto quando esse arquivo é enviado, quando esse arquivo é copiado, etc. E se a gente ficar simplesmente na questão do EFS, por exemplo, que é o método mais comum,
O UFS ele não é transparente para o usuário, porque muitas vezes o usuário está lá trabalhando no arquivo que está encriptado, ele pode não saber que o arquivo está encriptado, mas aí ele vai tentar copiar para um pendrive, vai aparecer uma notificação para ele dizendo, olha, esse pendrive está formatado com FAT32, então você vai perder a criptografia se você tentar copiar, etc, etc. A coisa não é tão simples assim. Full Disk Encryption é absolutamente transparente para o usuário. O usuário, quando está trabalhando no sistema operacional, ele não lembra, não precisa nem saber que esse disco está encriptado. Então, acaba sendo mais conveniente também. A solução nativa no Windows é o BitLocker. A gente vai focar um pouco em cima do Windows 10 aqui, tá? Muito do que a gente fala, tirando pequenas diferenças de implementação, já valem desde a época do Windows Vista, eu acho. Mas não o Windows 7 com certeza. Mas não adianta a gente ficar mexendo no passado. A gente recomenda fortemente que as organizações façam o upgrade para o Windows 10. Por uma série de razões, o Windows 10 é muito mais seguro que as edições anteriores do Windows, e em vários cenários a organização tem direito de fazer esse upgrade. Seja porque, por causa de notebooks normalmente, né, que vem com Windows OEM, etc. Seja organizações que têm contrato de licenciamento por volume, com software assurance, que também tem direito de fazer o upgrade. Mas é uma boa considerar o quanto antes fazer o rollout para o Windows 10. No Windows 10, o BitLocker está disponível em algumas edições, como Professional, Enterprise e Educacional. Ela não está disponível na edição Home. Tá? Então, quando a gente fala de máquina corporativa, vocês vão comprar uma máquina que já venha com o Windows 10, se essa máquina é para uso corporativo, essa máquina não deveria ter o Windows Home, deveria ter pelo menos o Professional. Tá? Atentem para esse ponto, porque as capacidades que a gente tem de gerenciamento centralizado de uma máquina com Windows Home, elas são muito, muito, muito mais limitadas. Ela não foi feita para isso. BitLocker, por padrão, ele usa a chave de 128 bits para criptografia. Isso pode ser alterado via policy para 256 bits. Aí poderia ter uma discussão. Mas 128 bits, isso não é seguro. É altamente discutível isso, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas se então você acha que chave de 128 bits não é segura, a gente tem como alterar isso via GPO, por exemplo, e forçar o uso de chave de 256 bits. Lembrem, entretanto, que sempre que a gente fala de criptografia, a gente precisa fazer um balanço entre performance e segurança. Então não adianta eu ter uma chave gigante que vai envolver operação muito mais custosa em termos de processamento para descriptografar o dado antes de eu acessar ele, né, isso gerar impacto importante na máquina. Uma das coisas bacanas do BitLocker é que o overhead dele é baixíssimo. Se eu for mensurar a perda de performance nas operações de I/O, já que eu tenho mais esse tempo de ler o dado do disco, preciso desencriptar ele em memória para a aplicação poder acessar. E na operação de gravar, tem que fazer a operação inversa, né? Encripta e grava. É menos de 10% de perda de performance numa máquina moderna. Então, dificilmente o usuário percebe isso. O BitLocker, no momento que você ativa ele, ele vai criar uma partição aí que fica oculta para o usuário de 350 MB que ele precisa para salvar arquivos que não estão encriptados para a parte de boot pré-carregar o sistema operacional. Então eu tenho uma partezinha do sistema operacional que está numa partição não encriptada, que é para a máquina poder carregar isso e poder validar a senha, etc., que ela precisa para acessar o resto do boot. Então, normalmente quando eu falo de criptografia de disco inteira, eu sempre vou ter essa lógica que eu preciso ter alguma coisa não criptografada para poder carregar o resto do sistema operacional depois. Como isso é transparente para o usuário, ele nem enxerga essa partição. 350 MB é muito pouco, não vai fazer diferença no espaço de armazenamento do equipamento. Outro ponto, tá? O BitLocker, do jeito que ele funciona, ele não gera fragmentação de disco. Então, não interessa. O problema de fragmentação ele vai ser o mesmo que se eu tiver o disco não encriptado. Eu continuo tendo NTFS por baixo, os dados estão encriptados ali, mas mesmo que não estejam, NTFS ele é um pouco sujeito à fragmentação de arquivos grandes, mas eu consigo dar defrag nesse disco sempre que necessário, sem problema. O gerenciamento do BitLocker
a gente pode fazer de forma standalone, ou seja, direto na máquina eu vou ativar o BitLocker, ou eu posso fazer isso gerenciado de forma centralizada via Active Directory. Seja AD local, seja o AD na nuvem. Tem uma outra questão do BitLocker, que é chamado BitLocker to Go, que serve para criptografia de pendrives. Nós não vamos abordar isso aqui hoje, porque esse uso é meio restrito, porque o BitLocker to Go implica em um pendrive inteiro estar encriptado, significa que eu só posso usar aquele pendrive em equipamentos da própria organização que vão conseguir ter acesso à chave de criptografia para acessar esses dados. Super útil, super bacana, mas limita bastante o uso desse pendrive. São cenários de uso bem específicos, a gente vê muito pouca gente por aí implementando o BitLocker to Go. Indo um pouco mais abaixo, tá? Como é que o BitLocker funciona, então? Cada setor do disco é encriptado com uma chave chamada FVEK, que é Full Volume Encryption Key. O usuário não tem acesso a essa chave. Essa chave, por sua vez, é encriptada com uma outra chave, que é a VMK, que é a que o usuário, de fato, acessa. O uso de duas chaves ele é extremamente conveniente, porque se acontece alguma coisa e eu perco acesso à chave de criptografia, eu preciso fazer o recovery do BitLocker, eu consigo trocar a VMK sem alterar a FVEK. É xarope um pouco a sopa de letrinhas, tá? Mas só para a gente entender. Eu perdi acesso a esse camarada. Eu consigo, se eu tiver acesso à chave de recuperação, eu consigo gerar uma nova VMK, que vai ser usada para encriptar essa chave de baixo, e com isso eu consigo voltar a um estado normal de utilização do BitLocker sem precisar fazer a descriptografia de todo o disco e reencriptar todo o disco de novo. Então é um modelinho bem conveniente. Essa chave, por sua vez, a segurança dela é garantida por certos protetores. Protetor é o termo que a própria Microsoft usa na documentação, tá? Então a gente optou por manter isso aqui. Então, esses protetores podem ser chip TPM, USB, senha, PIN, ou o Active Directory para isso. Vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona. Primeiro contexto é o contexto do TPM. TPM é um chip que segue um determinado padrão lá, é Trusted Platform Model, acho a sigla de TPM, se eu não estiver enganado. Boa parte dos notebooks modernos feitos para uso corporativo vão vir com um chip TPM. Se essa máquina tem TPM e eu habilitar BitLocker nessa máquina, eu tenho a opção de salvar a chave, então, dentro do chip TPM. Esse chip implementa algumas funcionalidades. Na hora que eu vou ligar essa máquina, o TPM vai verificar o firmware, vai verificar o Master Boot Record, vai verificar o setor de boot dessa máquina. E se isso sofreu algum tipo de alteração, ele não vai deixar o processo de boot seguir. Ou seja, se alguém tentar mexer no firmware, mexer no MBR, etc., para burlar o boot seguro do BitLocker, isso vai ser detectado pelo TPM e ele vai bloquear o acesso àquele disco. Então, esse disco só pode ser bootado se eu tiver no PC original, onde a criptografia foi feita e não houve alterações no pré-boot que comprometam a segurança. Um efeitinho colateral disso, tá, é que tem determinados eventos que podem forçar uma situação de eu ter que recuperar, entrar com a chave de recovery. Por exemplo, eu alterei o firmware da máquina, saiu uma nova versão de firmware do fabricante, eu apliquei isso nessa máquina. Isso vai obrigar a necessidade de revalidar a chave no TPM. Tá? Eu posso fazer isso direto no painel do controle do Windows, tá ali, né? Ativa BitLocker, ele vai detectar se tem o chip de TPM, já vai fazer o uso disso, ou eu posso fazer isso via GPO. A pergunta do Rodrigo aqui, se via AD eu conseguiria setar a senha também. Mais ou menos, Rodrigo, a chave de criptografia em si, como a gente está falando de uma chave de pelo menos 128 bits, isso é um troço enorme que o usuário não tem acesso direto à chave
em si. Essa chave, ou ela vai estar salva no TPM, ou ela vai estar salva num dispositivo USB, etc. Né? Então você não precisa enxergar a chave. A única chave que você enxerga de fato é a chave de recovery, que é um negócio com sei lá quantos caracteres aí, que não é o tipo da coisa que o usuário vai usar no dia a dia. Então não é bem que tu defina a senha. A chave, não senha, né? Ela sempre vai ser gerada de forma aleatória. E eu posso fazer uso do TPM com algum protetor adicional, ou, por exemplo, senha, PIN, o próprio USB, etc. Então, além da proteção do TPM, se alguém tentar ligar essa máquina, eu posso obrigar a pessoa a ter que informar um PIN antes de conseguir fazer boot nisso. Se essa máquina não tem TPM, eu preciso proteger essa chave de algum outro método. Por exemplo, salvando a chave do BitLocker num dispositivo USB. Então, eu consigo ter um nível bacana de segurança. Eu vou ter a chave salva num pendrive. Para poder botar a máquina, essa máquina vai ter que estar com esse pendrive espetado, senão a máquina não sobe. Também posso obrigar a digitar uma senha no boot. Por algumas questões, isso é menos seguro do que eu ter a chave fora, ou protegida no TPM. Qual é a questão de eu ter a chave salva no USB, tá? É o seguinte, onde anda esse USB? Então, se o USB é fundamental para proteger o acesso não autorizado aos dados, significa que uma boa prática seria esse pendrive não andar junto com a máquina. Mas no dia a dia, será que isso vai acontecer? Será que o usuário não vai botar o pendrive que ele precisa para botar a máquina sempre na mesma mochila onde está o laptop? E daí ele perde a mochila, roubam a mochila dele e a pessoa levou o laptop e levou também o USB que ele precisa para botar a máquina. Então, é menos seguro no geral que a questão do TPM. Mas ainda pode ser uma alternativa boa ou aceitável para organizações que têm um hardware que não suporte TPM. Eu preciso habilitar isso via GPO, porque por padrão ele não vai deixar eu ativar o BitLocker se eu não tiver chip TPM. Então, aqui embaixo tem um caminho na GPO lá para eu ativar isso. Eu vou chegar nesse caminho lá que é configurações do computador, modelos administrativos, componentes do sistema, etc, etc, etc. Do enable nessa policy aqui de require additional authentication at startup e marco checkbox de exigir uma senha ou uma chave de inicialização que está num USB, e daí eu posso habilitar o BitLocker, e no wizard de configuração do BitLocker vai chegar no momento lá onde eu vou definir como é que eu quero fazer a proteção dessa chave. Se vai ser via senha, se vai ser via USB, daí ele vai pedir para eu inserir o USB para salvar a senha lá. Eu também tenho a chave de recuperação, que é uma chave secundária que eu vou usar para situações de emergência onde por alguma razão eu perdi o acesso à chave primária. O que é perdi o acesso à chave primária? Bom, aconteceu aquele evento onde eu fiz alguma alteração na máquina, por exemplo, e o TPM começou a reclamar de que ele acha que a máquina não está mais segura. Ou, sei lá, pifou a placa-mãe do laptop. Aí eu peguei aquele HD e espetei num outro hardware para poder reaproveitar os dados. Bom, eu não vou conseguir botar essa máquina porque né, o TPM não vai passar. Então vou ter que entrar com a chave de recuperação. Perdi o USB onde tinha a chave. Esqueci a senha do BitLocker. Vou entrar com a chave de recuperação. Onde essa chave de recuperação vai ser salva? Eu posso salvar isso em arquivo. Se a máquina faz parte do AD e eu tenho as policies pré-configuradas para isso, eu vou salvar isso no Active Directory, daí isso vai ser transparente para o usuário também. Para quem tem o MDOP, que é aquele conjunto de ferramentas do Software Assurance, tem um componente que é o Microsoft BitLocker, não me lembro o que é o M é de Management, tem um conjunto de ferramentas para simplificar o gerenciamento centralizado do BitLocker. Ele também vai simplificar esse processo de criar essas políticas e salvar a chave de recuperação no AD. E tem um outro ponto ali abaixo que gerou uma certa polêmica recente, que é o seguinte: se essa máquina
usa conta Microsoft para fazer logon, ou seja, né, aquele Microsoft Account, ou uma conta do Outlook.com, ou uma conta qualquer que foi associada a uma conta da Microsoft, normalmente isso é para laptop pessoal, né? Se é corporativo, tipicamente a pessoa vai fazer logon com a conta dele do AD. Mas se eu tiver caso onde o usuário usa uma conta local para fazer logon, e essa conta é uma conta Microsoft, né, existe a identidade existe lá na Microsoft, por padrão ele vai salvar a chave de recuperação no OneDrive. Aí o pessoal daquela publicação da Intercept fez essa notícia, essa matéria bombástica lá dizendo: a Microsoft tem acesso a tua chave de criptografia, BitLocker não é seguro porque a Microsoft tem acesso a essa chave. Sim, a Microsoft armazena a chave, que é diferente de dizer que ela tem acesso. Ela armazena a chave. E ela fez isso para atender uma necessidade muito específica, que é o usuário doméstico que quer usar o BitLocker. Porque se essa pessoa não tomar o cuidado de salvar a chave de recuperação no arquivo e botar isso de forma segura, por exemplo, imprimir a chave de recuperação, deixar numa gaveta lá para situação de emergência, essa pessoa perde a chave do BitLocker e ela perde todo o acesso ao conteúdo do HD dela. Então a Microsoft fez isso para simplificar a vida do usuário doméstico. O cara que é corporativo, que usa credencial do AD, etc., a Microsoft não vai ter cópia da tua chave de recuperação. Então não precisa ser paranoico em relação a isso. Algumas considerações que a gente tem que ter. Tá? Se a gente vai fazer a ativação do BitLocker em larga escala, é fundamental fazer um piloto primeiro, e com um número limitado de máquinas, e nesse piloto simular situações de recovery da máquina. Tá? Porque se eu não sei fazer o recovery, se eu não testei os processos de recovery, o dia que aconteceu algum problema com alguma máquina, eu precisar fazer o recovery do BitLocker, eu posso descobrir que o meu processo por alguma razão não funciona, eu não tenho acesso à chave de recovery e eu não vou conseguir recuperar essas aplicações. Outro ponto, para os paranoicos em plantão. Aí tu diz assim, eu não confio no BitLocker, porque o BitLocker é da Microsoft, daí a NSA vai ter acesso aos meus dados. Aí, peraí um pouquinho, você não confia no BitLocker porque ele é da Microsoft, mas você confia no Windows, que também é da Microsoft. Se você acha que o governo americano vai ter acesso aos dados, você está protegendo a máquina com o BitLocker, cara, não usa Windows, usa Linux, usa outra coisa na máquina. Quando a gente fala nesse ponto de NSA e tudo mais, alguns de vocês provavelmente acompanharam essa história referente a esse padrão de criptografia, que é um algoritmo de criptografia lá que a NSA conseguiu intervir na criação desse padrão e introduzir uma vulnerabilidade. Então, este algoritmo especificamente de curva elíptica lá, chamado Dual EC DRBG, o Windows suporta esse padrão, esse algoritmo de criptografia, esse é considerado vulnerável. Entretanto, não é o algoritmo de criptografia que o Windows usa para gerar a chave. Ele usa XTS-AES, que é mais seguro, inclusive, no Windows 10, em relação à versão que ele usava no Windows 8, que é o AES-CBC. É altamente seguro o XTS-AES, não tem nada que diga que alguém consegue ter acesso a essa máquina. E voltando para aquela questão da chave de 128 bits, tá? A gente sempre tem que considerar assim, contra quem a gente está querendo se proteger. Se você trabalha em algum órgão de governo que tem informações super sigilosas, sei lá, forças armadas, etc., cara, bota a chave de 256 bits, porque você tem que se proteger contra adversários que têm acesso a recursos extremamente sofisticados. Para a grande maioria dos usuários, bota aí 99,9% de todas as organizações que vão considerar o uso de criptografia de disco, chave de 128 bits está mais do que bom, porque a tua preocupação é contra o cara que roubou teu laptop, que vai tentar botar essa máquina, ter acesso aos dados e vender teus dados, ou te chantagear, ou fazer qualquer coisa assim. E esse cara já não vai conseguir acessar esses dados, mesmo com uma chave de 128 bits. Existem soluções de terceiros para criptografia de disco, né? Algumas free, outras pagas. E quando a gente fala no próprio conceito de quanto o BitLocker é confiável, eu deixo aí embaixo as palavras do Bruce Schneider,
Bruce Schneider, que é um dos criptologistas mais famosos, com uma reputação enorme, super conceituado, que ele mesmo diz que um dia na vida ele migrou para BitLocker e confia plenamente na solução. Esse é só um trechinho do artigo onde ele comenta mais amplamente lá por que ele confia na questão do BitLocker. No OS X, a solução nativa se chama FileVault. E a partir do OS X Yosemite, que é o 10.10, é o FileVault 2. Também usa o mesmo protocolo que a Microsoft utiliza. Né, a criptografia, os blocos são de 128, com chave de 128 bits, mas a chave principal é de 256 bits. Na prática, o nível de segurança é praticamente o mesmo. Como é que ele implementa isso? Ele também segmenta em duas partições, uma partição pré-boot do sistema operacional e outra que é a partição encriptada. Esse pré-boot ele consegue validar a senha dos usuários. Eu tenho uma lista de usuários no OS X que vão estar autorizados a botar aquela máquina. O usuário insere a sua própria senha de logon. E daí ele vou seguir com o processo de boot. Isso significa que no caso do OS X, a segurança da criptografia é proporcional à segurança da senha. Se a senha do usuário é frágil, ou se a senha do usuário está, sei lá, é de conhecimento geral, qualquer um que tenha acesso a essa senha vai conseguir fazer o boot dessa máquina. E a Apple não suporta TPM, não tem chip TPM nos laptops da Apple. Tá? Então, assim, é bom o suficiente. Bom o suficiente, mas a implementação do BitLocker ela é mais robusta do que a implementação do FileVault. O que não significa que vocês não devam implementar FileVault. Por padrão, ele já ativa, eu acho que ele até já habilita automaticamente, tá? Que é uma boa prática aí da Apple para isso. Pessoal, tem um comentário só de alguém aí que está dizendo que está sem áudio, mas eu tenho a impressão que o problema é individual, específico desse usuário. Bom, vamos à frente. Eu vou rapidinho comentar aqui. Vamos ver o retorno. Bom, palavra de aviso aí. Nada é 100%. Então, existem técnicas de ataque contra a criptografia de disco. Uma delas, que ficou bastante conhecida, foi o pessoal de Stanford, não me lembro qual foi na universidade agora que o pessoal desenvolveu essa técnica, que envolve o seguinte, se você conseguiu roubar, por exemplo, o laptop ligado. Se o laptop está ligado, significa que a chave de criptografia do disco está em memória, porque o sistema operacional está usando ela a todo instante. Aí você roubou isso, aí o pessoal botava um spray lá para congelar, para resfriar os chips de memória, porque se você resfria o chip de memória, mesmo que você corte a energia elétrica, demora mais tempo para aquela informação que está lá no chip de RAM se dissipar. Aí eles botavam esse chip de memória em outra máquina, conseguiam ler o que estava armazenado nesse chip de memória, obtinham a chave de criptografia e com isso conseguiam ter acesso às informações do disco. Mas, convenhamos, né? É um pouco complexo fazer isso. Tem outros ataques também do tipo DMA, que é Direct Memory Access, que envolvem também, você vai pegar um pendrive com software especialmente preparado, espetar na máquina que está ligada, e daí você vai conseguir ler a memória, mas tem maneiras de se prevenir isso. Você pode criar policy, por exemplo, para impedir que um pendrive consiga
executar um software que tenha acesso direto à memória. Esses softwares eles não são simples de obter e todos eles partem da premissa que você vai conseguir roubar a máquina ligada. Porque se a máquina não estiver ligada, então eu não tenho a chave em memória, então os ataques do tipo DMA não funcionam. E o resumo da ópera é o seguinte, a gente sempre acha assim, criptografia de disco vai ser um problema, porque o cara vai vir com uma técnica super sofisticada como essa lá para roubar a chave. Não, não é bem assim que funciona. E até tem uma tirinha do XKCD que eles abordam muito bem isso, né? Você acha assim que vou usar técnicas super sofisticadas para tentar acesso à criptografia de disco e na verdade ele faz essa brincadeira. Não, na prática, o que acontece? O cara pega essa chave inglesa aqui, bate no cara até ele te contar qual é a senha. Pronto, é muito mais eficaz do que usar métodos super sofisticados. Fechado esse parêntese de criptografia, vamos para a parte de backup. E a gente pode retomar a questão de criptografia, perguntas, dúvidas, etc., na parte de QA depois no final, tá? Vamos falar aí, então, de backup e recuperação. Então, falamos de criptografia para proteger contra acesso não autorizado em caso de perda do equipamento. Vamos agora ver a questão de como é que eu lido com a integridade dos dados. Tenho várias alternativas quando eu tenho um laptop de como é que eu lido com a questão de backup. Uma delas é não fazer nada e torcer para tudo dar certo. Eu posso fazer backup para um HD externo. Uma outra alternativa. Posso usar mecanismos de sincronização na nuvem, né? Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc. Ou eu posso usar ferramentas de backup. Vamos rapidamente considerar caso a caso, tá? A alternativa de não fazer nada eu não vou nem abordar, porque dispensa comentários. Vamos pensar na questão de HD externo, que é uma técnica bastante comum, que eu vejo várias organizações fazendo backup dos seus laptops aí em HD externo, orientando o usuário a fazer isso, ou usando HD externo para filiais ou escritórios remotos, etc. Bom, melhor que não ter backup. Né? Mas algumas considerações. Como é que eu vou fazer backup disso? Eu vou fazer de forma semi-automatizada, como, por exemplo, o recurso de Time Machine do SX, que se ele tiver acesso ao HD, ele, por conta própria, vai fazer backup. Eu vou criar um script para fazer backup, etc. Ou vai ser 100% manual? Se eu tenho script, etc., bom, esse script pode falhar, eu não tenho como saber se o usuário está fazendo backup ou não. Se for manual, se o usuário esquecer de fazer backup, o backup não está acontecendo, etc. Outro ponto do HD externo é o seguinte, para conseguir fazer backup periódico dessa máquina, significa que esse HD externo precisa estar disponível. Então, eu levo o HD externo junto. Se eu for viajar, eu levo o meu HD de backup junto, ou eu deixo o HD de backup e daí eu passo muito tempo sem fazer backup dessa máquina, por exemplo. Se esse HD estiver junto, não é mais ou menos aquele mesmo caso de eu corro o risco de perder o equipamento e perder o meu backup junto? E HD externo falha. Eu posso ter falha de disco. Eu tenho uma pilha de HD externo pifado em casa, por exemplo. Né? Tu vai acessar teu backup, tu descobre que o disco foi corrompido, você não tem mais o backup. E quando a organização tem um número grande de equipamentos para gerenciar, como é que eu garanto que todos esses equipamentos estão fazendo backup? Uma coisa é pensar assim, o meu laptop de casa, agora eu tenho 10, 20, 30, 50, 100 equipamentos na empresa. Como é que eu garanto o backup disso? Essa questão do HD externo também vale para outras mídias, como, sei lá, queimar um Blu-ray ou um DVD. A lógica é basicamente a mesma nesses casos. Vamos falar de serviços de armazenamento de arquivos na nuvem. Armazenamento de arquivo na nuvem não é backup. Para começar, quando eu uso um OneDrive, um Dropbox, alguma coisa assim, ele vai fazer sincronização dos dados que estão naquela pasta, naquelas pastas que foram selecionadas. Se eu tenho conteúdo que não está naquela pasta, esse conteúdo não vai para o backup. Então, sei lá, eu tenho uma pasta C Dropbox lá, e tudo que está ali está sincronizado para o Dropbox. Legal. E os arquivos que estão no meu desktop? Será que eles estão indo para o backup? E arquivos que estão em outros folders, como, por exemplo, sei lá,
PST do Outlook, por padrão, vai lá para a pasta App Data. Então eu tenho gigabytes de dados dos usuários que podem ser críticos e que não estão incluídos nessa sincronização. Outro ponto, essa sincronização ela vai ser com serviço free, gratuito, usando uma conta pessoal do usuário. Isso pode ser um problema, porque se isso está dependendo de uma conta pessoal do usuário, o usuário criou uma conta pessoal sua no Dropbox, etc. Esse cara sai da organização, ele continua tendo acesso aos dados da empresa que estão salvos lá. Isso pode não ser o ideal. Eu também tenho essa questão de como é que eu gerencio, como é que eu monitoro o que está acontecendo. E outro ponto importante é que quando a gente fala de backup, uma coisa importante do backup é versionamento. É a capacidade de você recuperar os arquivos em algum momento do tempo. Eu tenho um arquivo lá que eu trabalho todos os dias. Eu fiz uma alteração indevida ontem. Eu quero a versão do arquivo da semana passada. Será que eu consigo? E aí um ponto de atenção, tá? Alguns desses serviços, como vão ter versionamento, eu consigo recuperar versões anteriores do arquivo, mas nem todos entregam isso de forma completa. Por exemplo, o OneDrive, ele faz versionamento de arquivos somente para Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Se eu estou trabalhando em cima de um JPEG, por exemplo, e eu preciso recuperar a versão anterior, eu já não vou ter isso disponível dentro do OneDrive. Então a gente precisa ficar esperto nisso. E quando a gente fala de solução de backup mesmo, quais são as premissas que eu tenho que ter para dizer assim, a minha solução realmente é uma solução de backup? Ela tem que depender de ação do usuário. O backup vai ter que acontecer sem precisar que o usuário se lembre que precisa fazer o backup. O ideal é que esse backup possa acontecer, não interessa onde o usuário esteja, não interessa se ele está dentro da organização, não interessa se ele está viajando com esse laptop, o backup vai acontecer. Eu tenho que ter capacidade de ter versionamento e recuperação point in time, ou seja, ontem a máquina foi infectada por um vírus, eu quero a posição de anteontem, eu consigo recuperar todos os dados desse HD. Eu consigo recuperar dados que estão espalhados em locais, em pastas diferentes do disco, eu não preciso me lembrar assim, faltou incluir aquela pasta no backup. Backup também tem que ter capacidade de lidar com arquivos grandes. Então, por exemplo, o cara pode ter o PST dele lá com 10 GB. Eu vou conseguir fazer backup disso se é sincronização de arquivos? Complicado. Backup tem que conseguir lidar com um arquivo grande, e daí como é que normalmente ele vai fazer isso? Lidar somente com as mudanças dos arquivos. Em vez de copiar 10 GB para o backup, ele copia só os blocos de arquivo que foram modificados. E ter a capacidade de gerenciamento centralizado, porque se a organização tem centenas de laptops que ela precisa fazer backup, ela tem que conseguir lidar com isso de forma conveniente. E a parte de controle de acesso administrativo, etc. Para lidar com aqueles cenários onde a pessoa saiu da organização ou os admins precisam fazer a recuperação desses dados, então eles têm que conseguir se dar o direito de acesso a isso sem depender do usuário lá na ponta, etc. Então, se a gente botar todas as funcionalidades lado a lado, o que a gente tem? Recuperação de arquivos em caso de falha do HD ou perda. Ok, tanto para HD externo já me resolve. Né? Perdi o laptop, pego o HD externo, os dados estão lá. Lembrando que nem todos os dados podem estar lá. Né? Controle de acesso aos dados. HD externo? Não, qualquer um que está de posse do HD externo tem acesso àqueles dados. Inclusive, lembrando, eu botei criptografia de disco, mas o HD externo pode não estar encriptado. Então, perdi o HD externo, qualquer um tem acesso direto. Sincronização, sim, mas depende da conta, muitas vezes, da conta pessoal do usuário. Né? Independência de ação do usuário. Sincronização ocorre o tempo todo. Soluções de backup também. HD externo, em geral, o usuário tem que se lembrar, no mínimo, para a questão de ter que espetar o HD externo para o backup acontecer. Armazenamento em outro site, ou seja, eu separar o backup, deixar o backup longe do próprio equipamento. De novo, HD externo vai resolver. Sincronização, sim, está na nuvem, por padrão, atende. Recuperação segura em caso de malware. Depende do malware, depende de se ele é um malware que fica inativo durante um certo tempo, etc. Posso não ter como garantir isso, mesmo com sincronização de arquivos.
Backup das configurações, configurações do próprio sistema operacional. HD externo, se eu fizer backup do Windows inteiro, tudo bem, eu consigo recuperar o próprio sistema operacional. Sincronização de arquivos, definitivamente não. Todas as configurações de sistema operacional vão ter que ser refeitas se eu precisar trocar a máquina do usuário. Source de backup, sim. Gerenciamento centralizado, de novo, eu falho nesses pontos. Então, a gente começa a entender que, bom, melhor que nada eu ter um HD externo, melhor que nada eu ter sincronização de arquivos. Uma solução completa de backup mesmo, tem que ser soluções dedicadas para isso. E um ponto que é importante a gente atentar é a questão de ransomware que veio para ficar. Os caras ganham muito dinheiro com a questão de ransomware. Isso não vai sumir. E daí tem algumas particularidades nisso. Alguns de vocês talvez tenham visto essa questão bem recente aí. Está até no nosso blog lá, vocês podem entrar lá para ver essa história. De um hospital nos Estados Unidos que foi infectado com ransomware. Os caras estavam pedindo 3,6 milhões de dólares para liberar todas as máquinas que foram infectadas. No final das contas, a organização conseguiu identificar aquelas máquinas que eram absolutamente críticas para o negócio e que não tinha backup, não tinha como fazer a recuperação. Eles acabaram pagando o equivalente a 17 mil dólares em resgate para conseguir liberar aquelas máquinas. Ransomware está forte no Brasil, inclusive a gente já tem versões nacionais aí de ransomware. E um dos riscos que tem são os malwares que que não se acionam imediatamente. Né? São, por exemplo, malware que trabalha com o conceito de ficar dormente. Então a máquina foi infectada, ele começa a trabalhar, começa a infectar aquela máquina, aqueles arquivos, mas ele só vai se tornar evidente para o usuário daqui a vários dias. O que significa que nesse período o meu backup desse equipamento já pode estar comprometido com o malware. Então o malware pipocou na tela do usuário num determinado dia. Eu voltei o backup de alguns dias anteriores, achando que está tudo bem, mas na verdade eu estou fazendo recovery do malware também, e isso vai gerar uma reinfecção. Tem algumas boas práticas aí para a questão de backup. Então, tem essa forma rápida da gente se lembrar aí, regrinha 3-2-1 para backup de laptop. 3 cópias dos seus dados. Pode até se lembrar daquela coisa assim, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então, 3 cópias para a gente ter segurança, porque se acontece alguma coisa com a primeira cópia de backup, ou seja, o original e 2 cópias de backup. Acontece alguma coisa com o original, vou descobrir que o meu backup não funciona, eu ainda tenho uma terceira cópia de segurança. Usar 2 tipos diferentes de mídia, porque se eu tenho algum tipo de evento que possa afetar o mesmo tipo de mídia, eu consigo estar salvo disso. E uma dessas 3 cópias de segurança está armazenada em outro site, longe do dado original. Outros lembretes. Automatizem a questão do backup para não depender de intervenção do usuário. O backup tem que acontecer sem o usuário se lembrar. Nem sempre o usuário vai salvar os arquivos no caminho que a gente gostaria. Ele vai salvar no desktop, ele vai criar uma outra pasta maluca a partir da raiz e botar todos os dados dele lá e tudo mais. Então, não confie no usuário para dizer, olha, usuário, salva tudo dentro dessa pasta, porque é essa pasta que vai estar inclusa no backup. Considerem como é que vocês vão fazer em caso de desligamento do colaborador. Se o cara sai da empresa e devolve o notebook corporativo, será que ele tem backup desses dados em algum lugar que ele vai continuar acessando indevidamente? A gente precisa pensar como é que a gente vai fazer o gerenciamento do backup se o número de laptops envolvidos aumenta. E lembrar que não é somente laptops. Às vezes a gente vai ter desktops dentro da organização que são responsáveis por processos críticos. Sei lá, já teve caso, por exemplo, de cliente que tinha software instalado em determinados equipamentos, que eram softwares que eram críticos para processo, pode até ser máquina que controla equipamento industrial, por exemplo. Tem um software maluco lá que controla essa máquina, que é super complicado de reinstalar, depende de um fornecedor, o cara tem que vir de São Paulo para
para outra cidade para lá instalar esse negócio, ninguém sabe, ninguém tem a mídia mais, etc. Se acontece alguma coisa com essa máquina, o equipamento industrial para de funcionar. E ninguém se lembra que essa máquina é super importante, ninguém se lembra que a gente precisa fazer backup dela. Então, às vezes tem desktops também que vão ser fundamentais para a organização. E se eu faço backup dentro de casa, eu tenho que considerar a questão de espaço em disco. Rapidamente eu posso encher disco de servidor. Vou usar a área do meu file server lá para backup dos laptops dos usuários. Cara, isso pode ser um volume de dados muito grande, muito rápido. Vamos falar rapidamente então sobre Carbonite, que é a solução que a gente está trazendo para o Brasil aí no começo desse ano, para fazer backup contínuo para PCs e servidores na nuvem. Rapidamente, quem é a Carbonite? Carbonite é uma empresa de capital aberto, tá? Ações negociadas na Nasdaq lá, uma empresa grande, são mais de 600 funcionários, o foco dela é solução de backup na nuvem, é isso que ela faz. Mais de 1,5 milhão de organizações e indivíduos, 150 petabytes de dados protegidos. Qual é a premissa da Carbonite? Backup contínuo, uma solução simples de usar e na nuvem. Ou seja, não preciso me preocupar com o espaço de armazenamento dentro de casa, não preciso me preocupar com esse notebook que está viajando, coisa assim, o backup vai continuar acontecendo. Rápida visão, tá? Isso aqui é o Carbonite InfoCenter, o softwarezinho que vai ficar instalado ali no laptop ou desktop do usuário. Então, super simples, eu já tenho a visão de cara, assim, olha, backup está acontecendo, está up to date, o usuário tem a opção de dar pausa no backup se ele quiser, desde que ele tenha o direito para isso, etc. Recuperação super simples, eu posso fazer browser, posso navegar na estrutura de disco para ver os arquivos que foram incluídos no backup e selecionar arquivos ou pastas individualmente, posso fazer a recuperação de todos os meus dados, posso escolher uma data específica, olha, recupera todos os arquivos dessa data aqui, né? Posso ver todas as versões de arquivo que estão lá e escolher por data o arquivo para restaurar. Eu tenho outras opções interessantes, como por exemplo, esse backup vai ser contínuo, eu posso fazer backup em horários específicos, eu posso querer não fazer backup em determinadas horas do dia, porque daqui a pouco, não quero ocupar meu link de internet, eu vou fazer backup só, né, fora do tempo. Isso aqui é um recurso bacana, tá? Eu posso dizer para o Carbonite, olha, por mais que eu diga que eu quero fazer backup de tudo que está lá na pasta de profile do usuário, escaneia periodicamente o HD do usuário para, se tu identificar que tem arquivos que estão sendo salvos em outra pasta, oferecer a opção de incluir essas pastas também no backup, para se o usuário começar a salvar coisa em local indevido. Então o próprio Carbonite vai aprender sozinho onde é que estão essas informações e eu posso incluir isso no backup. Visualmente, se eu for lá no Explorer, eu tenho a visão de se o arquivo ou pasta está incluído no backup, então ele bota uma bolinha ali, por exemplo, o que está me dizendo aqui? A bolinha verde está incluído no backup e foi feito o backup. Bolinha partida, nem tudo que está dentro dessa pasta está configurado para ser incluso no backup. Então, rapidamente eu consigo acessar esses dados. E eu tenho acesso a esses arquivos em qualquer lugar. Posso acessar isso via browser, vou entrar no site da Carbonite, me logar lá, ter acesso aos meus arquivos. Tem um aplicativo para mobile para ter acesso a esses arquivos. Então, até aquelas situações. O arquivo está no laptop. Eu preciso dessa informação, mas naquele dia eu não estou com o laptop à mão. Eu consigo, via navegador, via aplicativo para mobile, etc., ter acesso àqueles arquivos que eu preciso para trabalhar. Só que eu tenho gerenciamento centralizado disso. Então, lá no dashboard de administração da Carbonite na web, né, eu consigo ver aqui quais são as máquinas que estão inclusas no backup, quem é o usuário que está associado àquela máquina, quanto cada um está utilizando de cota de disco, gerenciar políticas de backup. Eu posso ter políticas de backup diferentes para usuários. Então, o cara é executivo, então vai ter essa política. O cara é um usuário do financeiro, eu vou aplicar uma outra política de backup para a máquina dele, etc. Consigo ter o gerenciamento centralizado disso de forma simples e fácil. Eu tenho, a grosso modo, 3 edições do Carbonite. E o que nos interessa mais aqui nesse contexto
são a Pro e a Server. Eu vou mencionar a Personal também, tá? Só para vocês entenderem. Até porque a Personal, se eu tenho a necessidade de fazer backup de 1 ou 2, ou de repente até 3 laptops dentro da organização, pode fazer sentido pegar o Carbonite Personal. Carbonite Personal, armazenamento ilimitado na nuvem. Cada licença atende um PC, Windows ou Mac. O que é armazenamento ilimitado? Eu tenho um HD de 1 tera. Legal, você pode fazer backup desse 1 tera. Eu tenho um HD de 2 tera. Legal, você vai ter 2 tera na nuvem para fazer backup disso. Então não interessa o volume de dados que eu tenho. E eu tenho esses recursos de backup automático, suporte no Brasil, ali, acesso aos dados via web, iOS, Android, etc. Eu tenho uma outra edição do Carbonite, que é o Personal, que é o Plus. O Plus ele não se aplica para Mac, porque o Plus inclui a questão de backup local de imagem, ou seja, fazer backup do sistema operacional inteiro para poder restaurar tudo. Sistema operacional, bom, eu apliquei um patch e o patch travou a máquina. Eu tenho backup de todo o sistema operacional, consigo voltar tudo, fazer o recovery dessa máquina. Isso não se aplica para o caso de Mac, se aplica só para o Windows, por isso que caiu fora aqui o Mac do Personal Plus. E eu também posso fazer backup de um HD externo dentro dessa policy. Então, eu tenho 1 tera de disco e tenho mais um HD externo de 2 tera, eu posso fazer backup desses 3 teras com essa licença do Carbonite Personal Plus. Quanto é que custa isso? Carbonite Personal, R$ 58,90 por mês, ou 518 aí, subscrição por 12 meses. Se a gente pegar esse caso de um HD de 1 tera, por exemplo, isso é mais barato do que eu ter 1 tera de espaço em disco no Dropbox, sendo que o Dropbox não me entrega recursos verdadeiros de backup. Então, aí tu pensa assim, pô, tem o laptop do presidente da empresa, vale R$ 58,90 por mês para esse cara ter backup dos dados dele, mas é evidente. Então, a solução é super barata. O Pro, ele é voltado para organizações que têm múltiplas máquinas para fazer backup. Tá? O Pro, o licenciamento, aí, o espaço em disco não é ilimitado. O que é ilimitado é a quantidade de PCs que eu consigo incluir no plano. Então, eu faço o licenciamento do Carbonite Pro, não interessa quantos laptops a organização tem. No Pro Basic, eu saio de 250 GB de espaço de armazenamento inicial. Se eu pegar, por exemplo, se eu tenho 10 laptops na organização, eu vou fazer o licenciamento do Pro Basic e eu posso ter 25 GB de dados para cada um desses laptops, o que já é bastante coisa. Preciso de mais espaço, eu tenho como licenciar mais espaço. Mas o importante é isso, sem limite para a quantidade de PCs que eu vou incluir. E eu também posso fazer backup de HD externo. Se eu tenho um Network Attached Storage, posso fazer backup desse cara também por dentro do plano do Carbonite Pro, etc. Uma coisa legal do Carbonite Pro, eu tenho o Valet Installation. Tá? Então, eu não sei instalar o Carbonite Pro e eu não quero aprender a fazer isso. Não tem problema. A gente agenda com o técnico da Carbonite. O técnico da Carbonite vai fazer a instalação, configuração remota das políticas de backup para vocês da ferramenta. Eu tenho uma outra variante aqui que é o Pro Prime. O Pro Prime eu tenho direito de fazer backup de um file server Windows também dentro do Carbonite Pro. Isso aqui vai fazer backup somente de sistema operacional Windows Client, tá? Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 10, etc. Ele não vai aceitar ser instalado em cima de um Windows Server. Carbonite Pro Prime eu tenho como fazer backup de um file server também. Sem limite na quantidade de PCs que eu posso incluir no plano, pela bagatela de R$ 261 por mês. Esse preço está super de barbada e a gente está segurando esse valor até 31 de março. Tá? Depois disso, provavelmente esse valor vai sumir, que essa é a nossa promoção de entrada no Brasil. Então, cara, você tem 5, 10, 15 máquinas para fazer backup por 261 por mês, você começa a fazer backup, gerenciamento centralizado, todas aquelas features que a gente falou. Então, tá super de barbado. Depois eu tenho outras questões adicionais,
outros planos adicionais, que é o Server Essentials, que é voltado para backup de servidor. Então eu vou fazer backup na nuvem do SQL, do Exchange, do SharePoint, do MySQL, do Oracle, do System State dessa máquina, etc. Backup está na nuvem, não preciso me preocupar com mídia de backup, etc. E eu, de novo, sem quantidade de servidores, o licenciamento por espaço em disco começa a partir de 500 GB. O backup ele é baseado em bloco de arquivo. Então, se eu tenho uma base de dados de 10 GB, não vou fazer backup de 10 GB todo o tempo todo, toda noite, etc. Eu vou fazer backup daquilo que mudou. Então, eu consigo lidar com a lógica de backup full, backup diferencial, etc., dentro das políticas de backup. Para quem quer fazer backup tanto de servidor como de PC, eu tenho o Advanced Pro Bundle, que no mesmo licenciamento eu consigo fazer backup desses dois tipos. O Advanced Pro Bundle, ele também me traz a questão de Bare Metal Recovery. O que significa isso, tá? Significa que se daqui a pouco o meu servidor SQL deu pau, eu consigo pegar a imagem do meu backup aqui e subir ela em cima de um outro hardware similar. Vou pegar um outro equipamento que pode ser de outra marca, outra especificação de hardware, e eu consigo botar essa imagem aí a partir do meu backup e fazer a recuperação rápida do meu servidor. Tá? Server Essentials, também a gente está com um valor aí super promocional, 871 por mês aí para você fazer backup ilimitado. Pensa só assim, quanto é que você gasta com mídia de backup dentro da organização, o envolvimento de tempo, etc., para fazer o rodízio de disco, o risco da mídia de backup da pau você não conseguir recuperar esses dados, você vai ver que a solução é super, super atraente. Quer testar dentro da organização? Manda um e-mail para a gente libera uma licença de trial para o Pro e para o Personal. Tá? O Personal, trial é limitado a 15 dias, o Pro dá para testar com um pouco mais de calma, aí 30 dias para testar a ferramenta. Entre em contato com a gente viabiliza o trial, você vai poder testar o Carbonite na própria organização. Gostou? No final é simplesmente fazer botar a chave definitiva e a solução já está entrando em produção. Gente, de novo lembrete, tá? Conteúdo que a gente queria passar hoje é esse aí. Fica o lembrete aí para a questão do próximo webinar que a gente vai fazer no dia 17. E agora a gente entra na parte de perguntas e respostas. Eu vou seguir aqui disponível para responder dúvidas que vocês tenham. Para o pessoal que está acompanhando isso offline depois via gravação, eu estou encerrando a gravação do webinar por aqui. Obrigado pela presença de vocês.